Boa noite, aqui é Sabrina Gomes Regra. Boa noite, aqui é Sabrina Gomes Regra, CEO da Cartório Flix, DPO da LGPD, e vim compartilhar com vocês a minha experiência e alguns drops do curso Comportamentos para Proteção de Dados. É sempre muito importante que a gente revise com a equipe da gente os detalhes do dia a dia que podem gerar algum tipo de incidente ou vazamento de dados. Quando a gente fala de LGPD, é muito comum que as pessoas pensem só no balcão para fora, mas a gente tem muita informação importante no balcão para dentro e a gente precisa revisar e saber desses detalhes do processo, porque nunca é demais. Às vezes o óbvio não é óbvio, às vezes a gente tem funcionários que chegam agora, a equipe está super capacitada, mas chega um funcionário novo, troca 2, 3 e a gente perde a cultura da qualidade. Quero falar com vocês hoje então sobre esse comportamento e política de segurança da informação. Sejam todos muito bem-vindos, eu fico muito feliz em encontrar vocês. Eu queria combinar que quem é de cartório dê um oizinho aqui, dá uma abanadinha, diga eu, para eu tentar identificar vocês. É claro que a gente vai falar de LGPD e a LGPD hoje é a realidade de todas as empresas, né? E muitos advogados ainda estão muito interessados. E essa política, esse curso de comportamentos que eu vim compartilhar com vocês, vem da minha experiência de ter implantado a LGPD numa série de cartórios, né? Onde eu atendo e inclusive sou DPO. Então, o dia a dia nos ensina muito. Oi, Regiane, tudo? O dia a dia de cartórios nos ensina muito. As dúvidas dos líderes de cartório que vêm até hoje sobre pequenos incidentes. Isso é incidente? Isso é um vazamento? Eu tenho que informar, esse cliente está me perguntando tal coisa, posso falar? Sobre tudo isso a gente pode conversar hoje e em várias lives da Cartório Flix sobre o tema. Então vamos lá, gente, vamos começar a falar um pouco sobre isso. Quando eu implantei a LGPD no meu primeiro cliente, lá em agosto de 2020, se faz, né, como vocês todos sabem, a sensibilização dos funcionários. Todo mundo tem que entender o que é LGPD, precisa assinar um termo de compromisso para os funcionários também saberem a sua responsabilidade ao trabalhar num cartório e agora, né, ter que cuidar da LGPD e ter que cuidar dos dados pessoais e dados sensíveis daquele cartório. Depois de implantar e fazer toda a sequência de mapeamento de processo, de estudos, a gente viu que faltava uma coisa, que era a política de segurança da informação. Porque não basta eles entenderem da LGPD, os nossos funcionários precisam saber o que é um incidente, como isso pode acontecer, quando me coloca em risco. Márcia Haas, Carla Kurz, sejam bem-vindos, todos vocês. Tô vendo aí quem tá dando um oizinho e falando que trabalha em cartório. Tô vendo a Bruna aqui, adoro, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Gente, se vocês tiverem dúvida, eu vou tentar acompanhar, mas eu saio, ligo o piloto automático e saio falando, mas quero compartilhar com vocês o máximo de informações possível. Então, falar de estar em compliance com a LGPD, né, que nada mais é do que estar em conformidade com a LGPD, envolve, além de mapeamento, de treinamento de equipe, de manutenção, né, dos hábitos e da criação de uma cultura de segurança da informação, de colocar um óculos para olhar tudo que fala de LGPD. Sempre a gente vai ter que revisar também o código de conduta, o código de ética da instituição. Nós vamos ter que passar por uma educação digital
relembrar detalhes do dia a dia que antes, como eu falei, o óbvio, é óbvio, sempre foi assim, mas agora não é tão óbvio, né? Os canais de denúncias, o que é mesmo segurança da informação quando a gente fala de tecnologia e análise de riscos, né? E também trazer a consciência, tanto para o líder quanto para o funcionário, sobre proteção de dados, sobre o que é isso. Na LGPD a gente tem vários eixos e eu vou falar hoje exclusivamente de tratamento, segurança da informação no tratamento dos dados. Boa noite, Marcelo Model, tudo bem? Pensei em ti essa semana, seja bem-vindo. Falando de LGPD, né? O que é o tratamento? Tomei os dados pessoais, eu coletei de alguma forma um dado pessoal, que vocês já devem estar super por dentro, classificar, controlar, arquivar. O que eu vou fazer com esses dados é tratamento, né? Até o descarte ou não, como é o caso de um cartório. Mas daí quando a gente fala de segurança da informação, a gente tem mais 3 itens, né? A confidencialidade, eu preciso considerar que esses dados são confidenciais, a integridade desses dados, que eles têm que se manter íntegros pelo tempo que estiver na lei, que eu tenho que cuidar desses dados, e a disponibilidade, que é a qualquer momento, se aquele titular quiser ter acesso, eu preciso ter esses dados super íntegros, né? E quando a gente fala de confidencialidade, a gente vem aqui para esse tema de hoje, que é comportamento, que é o cuidado com os dados. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? Ou pensavam logo no início, eu mesma, sobre a LGPD não é só aquilo que está dentro do meu sistema. Não fala só dos dados estruturados, que é aquilo que eu tenho dentro de um sistema que roda, né, operacional, sistema de DP, sistema contábil, sistema de atendimento. A LGPD também fala dos dados não estruturados, que é tudo que eu tenho em planilha, e-mail solto, né? A LGPD fala das informações sensíveis e aí a gente vai falar muito sobre comportamento, aquilo que eu falo dentro da rádio corredor e que eu já não deveria falar. Vou dar para vocês um exemplo, né? No ano passado, com o caso da Covid, todos os funcionários tiveram que apresentar por uma determinação o seu comprovante da vacina. E aí, informei o comprovante da vacina, até papo com a tia do café, pode ser preocupante, exatamente, Marcelo, tu já assistiu o curso completo dentro da Cartório Flix, né? E aí, departamento de pessoal recebeu os dados da vacina e descobriu que alguém não quer tomar a vacina. Aí vai falar com a fulana do cafezinho, né? Que a fulana não tá vacinada, ciclano não sei o que. Gente, isso pode gerar um constrangimento na pessoa que não se vacinou. É até um caso meio polêmico que eu não deveria talvez usar esse exemplo, porque não tem nenhuma conotação política aqui, mas falar sobre quem vacinou e quem não vacinou pode gerar um constrangimento, e se gerar um constrangimento, algum tipo de exclusão, compromete a LGPD, compromete a confidencialidade, o meu direito, né, a ter as minhas informações confidenciais. Então, quando a gente fala de LGPD, além de tudo que vocês já estudaram, e se não estudaram, dentro da Cartório Flix tem várias trilhas para que vocês possam se adequar à LGPD, uma coisa super importante é aquilo que eu converso sobre um cliente, sobre uma transação dentro do meu escritório, dentro do cartório, aquilo que eu falo de um colega de trabalho que porventura trate de saúde, de dados sensíveis, enfim, compromete a LGPD e, portanto, a gente tem que ficar atento e falar sistematicamente sobre compromisso com a confidencialidade. Lembrando aos funcionários, né, e aos líderes, que inclusive os líderes, né, na última live que eu sugiro para vocês, que foi com a doutora Denise Fincato, até mesmo os líderes que debatem em reunião dados sensíveis dos funcionários, muitas vezes, tem que ter um termo de compromisso de confidencialidade, né? Por quê?
pode expor, não pode sair falando sobre esses temas fora do ambiente de trabalho. Lembrando que o ambiente de trabalho é o detentor dessas informações e não eu. Isso é uma coisa super importante que a política de segurança da informação traz para os funcionários. Aquilo que eu fico sabendo dentro do meu local de trabalho é uma informação do meu local de trabalho e não posso levar para fora desse ambiente, né? Então, quando a gente fala de informações sensíveis, elas podem estar em lugar nenhum, elas podem estar na boca do departamento de pessoal, do financeiro, do líder, e precisa haver um comprometimento sobre essa discussão também. E o banco de dados, né? Aquilo que está em servidores e tudo mais. Então, o universo da LGPD é muito maior do que aquilo, né? Que logo que se começou a tratar a LGPD, a gente podia supor. Quando a gente fala lá do caso do departamento de pessoal, esse é um exemplo, mas existe o exemplo do fulano que gastou muito na farmácia, mais do que o salário dele, ciclano que está pagando uma pensão enorme em relação ao salário dele. Todas essas coisas que antes eram normais, eram temas, eram babados, bafos fortes dentro, né, de um ambiente de trabalho. Hoje em dia a gente tem que ter um comportamento muito sério sobre isso. Uma atenção muito especial sobre esse nível de discussões. Eu comecei a live e esqueci de buscar uma água, então vocês vão às vezes ter que aguentar uma paradinha e uma tossezinha. Então, para que serve discutir a segurança da informação? Vou contar para vocês um exemplo que aconteceu, né? E foi famoso, e eu trago ele no curso, neste curso completo dentro da Cartório-Flix, da filha de um engenheiro de uma grande empresa de smartphone, né? Que recebeu esse telefone antes de todo mundo, que o pai dela trouxe para casa, para evitar que vazasse qualquer informação dentro da empresa, que roubassem o projeto. Eis que a menina, que tinha 13, 14 anos, pegou aquele telefone e fez botou no blog dela tudo que ia ter de novidade daquela empresa. Imaginem o que aconteceu com esse engenheiro, imaginem o prejuízo da empresa, porque tem dados que são estratégicos e a gente precisa sensibilizar ao máximo os nossos funcionários sobre isso. Então, quando a gente fala de sensibilização, manutenção dessas informações, é falar sistematicamente sobre o que pode e o que não pode. E principalmente registrar, deixar claro, porque eu já vi diversas vezes se chegar, se conversar com funcionários sobre um ato que infringe, né? Que conflita com a LGPD, mas antes mesmo de ter toda essa questão da LGPD, eu não sabia que eu não podia fazer isso, não sabia que eu não podia tirar uma foto do cadastro do meu ex-sogro, eu não sabia que eu não podia comentar que aquela rede de supermercados comprou aquela grande área de terra do meu bairro, porque aquilo que é feito dentro da instituição considera-se que é confidencial e pode valer muito dinheiro para alguém e pode gerar perdas também. Então, os danos de um vazamento de informações violam informações confidenciais pessoais ou estratégicas de uma empresa, expõem dados de funcionários, de clientes ou terceiros. Tem que se ter um cuidado muito grande sobre o zelo dessas informações, um comprometimento, né, da instituição, dos seus gestores, pois se vazar, esses gestores e a instituição podem perder a credibilidade, né, para praticar esses atos. Eu vi há muito pouco tempo atrás, eu como DPO recebi uma solicitação de exclusão dos dados de um cartório, o que não poderia, porque tem base legal, mas aquela empresa gostaria que apagassem, porque eles estavam muito preocupados com o serviço extrajudicial e a recorrência de vazamento de dados do Tribunal de Justiça, e eles misturaram esse assunto e criou uma coisa de novela, né? Olha, pode acontecer.
Então, queriam que excluíssem. Olha como essa recorrência de vazamento de dados numa instituição como o tribunal pode comprometer a imagem de todo o extrajudicial, né? Quando uma empresa, quando um cartório não tem um comportamento adequado, isso implica na imagem de todos. A gente fala sobre isso em todos os cursos, né? Principalmente eu, de comportamento, de atendimento, porque é assim. Então, os prejuízos financeiros, aí, claro, tem o risco de indenizações reclamatórias trabalhistas e o risco à segurança física e emocional de quem, porventura, for exposto. Então, a gente tem que, como funcionário e como líder, respeitar as regras da instituição. Mas nós, como líderes, precisamos integrar o funcionário no primeiro dia que ele chega no cartório ou na empresa, a capacitação da LGPD e o termo de comprometimento com o sigilo, a confidencialidade e a integridade dos dados, capacitá-los para a LGPD para que eles pensem o processo, não mais de forma mecânica, e criar uma política clara do que se faz e o que não se faz no cartório. O que se faz e o que não se faz na empresa, o que pode falar e o que não se pode falar. E relembrar essa política sistematicamente. Esse método que a gente criou dentro da Cartório-Flix pode não ser usado pela Cartório-Flix, mas foi embora um funcionário, entrou um novo, antes de sentar e ter acesso às informações que ele vai ter, ele precisa assinar o termo, assistir, se capacitar para a LGPD e assistir o curso de comportamento de proteção de dados, que traz, na verdade, um roteiro da política de segurança da informação, que é o que se faz e o que não se faz dentro da instituição. Por exemplo, esses exemplos que eu estou trazendo para vocês são rotina de cartório. Um falsário pode jogar um pendrive no chão do cartório, ou eu nem ser o falsário, mas esqueço um pendrive no chão. Nossa, que delícia pensar o que pode ter dentro desse pendrive, né? Então é natural que alguém possa pegar aquele pendrive, enfiar na máquina para ver o que tem dentro. Sem o critério de segurança da informação e as políticas do setor de tecnologia, colocar qualquer dispositivo que eu não conheço a procedência numa máquina da organização, do cartório, da empresa, pode comprometer totalmente os dados desse cartório, né? Então, é um comportamento normal do falsário fazer esse tipo de ação. A gente tem que ficar muito atento e informar os funcionários da gente sobre essas possibilidades de fraude. E aí, dentro de uma política de segurança da informação, essas coisas estão escritas, o funcionário assina, a gente revisa sistematicamente esses comportamentos para que a gente não esqueça, e se houver algum tipo de infração, a gente tem como dar o primeiro aviso, o segundo aviso, e inclusive um risco de uma reclamatória trabalhista, de uma demissão por justa causa, se assim, né, for, se assim entenderem. Então, combinado não custa caro. Eu acho que essa é a principal frase quando a gente fala de segurança da informação e política interna de funcionários. Pode usar o celular no balcão de atendimento? Não pode. Não pode porque eu tenho que evitar fotografias e tudo mais. Ou se vocês escolherem que pode, deixar muito claro que fotografias dentro do ambiente de trabalho não são permitidas, para evitar que qualquer imagem, que quem quer que seja, questione o comportamento, a cultura de privacidade desse cartório. Pois se todos nós temos um hábito voltado para a excelência, vai ser inquestionável se acontecer algum tipo de vazamento de informação, porque aqui nós estamos fechados com um código de conduta, com uma política de segurança da informação, nós treinamos os nossos funcionários sistematicamente, então pelo menos a gente vai ter como comprovar que nós adotamos as melhores práticas visando a segurança da informação. Tamo junto até aqui, gente.
Dá um okzinho aí, deixa eu dar uma olhadinha se eu perdi algum comentário, se faz sentido para vocês. Treinar, todo mundo assina o termo. Política, todo mundo assina o termo. A política nada mais é que uma sugestão do que pode e o que não pode fazer no cartório, para que ninguém diga depois que, mas eu não sabia. Aquilo que se faz e o que não se faz e que está em compliance com a LGPD também e com a segurança da tecnologia e que não pode, que evita riscos de um hacker, está escrito na LGPD, está escrito na nossa política. Show, gente. Tô vendo aqui a Luana, deixa eu ver, a Moni, obrigada, gente. Vamos lá. Responsabilidade. Então, dentro de uma política, a gente tem que falar das responsabilidades do funcionário, o que o funcionário pode ou não pode fazer. Dentro dessa política, a gente vai falar das boas práticas de tecnologia e também da responsabilidade do líder. E, por fim, dizer que não cumprir essa política implica no quê? Porque no momento em que acontecer algum tipo de incidente de responsabilidade do funcionário e que vocês perceberem que houve má fé, tem como conversar com ele. E também o funcionário fica mais atento se as regras estão claras. Às vezes vem de uma escola que pode tudo, às vezes vem da faculdade, não sabe. Então, se está escrito, a gente evita uma série de incidentes, inclusive internos, né? Não muito tempo atrás eu estive num banco bem famoso que, né, é reconhecido por boas práticas, tem propagandas lindas. E a gerente elas tinham uma pilha de pastas de clientes em cima da mesa dela. Ela saiu, se afastou e me deixou ali, né, com aquela pilha de nomes, fotografias, informações, extratos de outros clientes. Eu olhei aquilo e pensei, nossa, óbvio que eles já estão super preparados para a LGPD, mas esqueceram um detalhe do dia a dia, de não deixar mais informações de outros clientes acessível, de não deixar uma tela de computador aberta para que o cliente fotografe. De preferência, a gente pode também pedir que não fotografem dentro do cartório, que não usem o celular, também o cliente, né? E todos os combinados que são da porta para dentro, que haja algum tipo de registro e comprometimento. O que eu chamo nos cursos da Cartório Flix, que dizem respeito à LGPD, de grande dossiê, né? O dossiê de compromissos. Para que serve esse dossiê? É bem provável que todos nós vamos viver algum tipo de incidente, vazamento e tudo mais. Isso é certeza. Hoje mesmo eu vi uma live bem importante no Pingos nos Is, falando sobre a guerra virtual que vai acontecer nos próximos tempos, né? Então, é muito provável que vai acontecer. Mas se acontecer, o que nós vamos fazer? Isso também é uma política, é um plano de incêndio para a hora que bater o pavor na gente, do que eu faço, né? Já recebi também contato de empresas e alunos que me perguntaram, Sabrina, aconteceu, roubaram as câmeras de vigilância, entrar no cartório, não bastasse roubar as câmeras de vigilância, eles levaram HDs que estavam ali, né? E esses HDs têm dados de funcionários. Eu disse, ok, mas estão criptografados? Estão. Vamos medir, né? Mas o que eu faço? Quem é o responsável por cuidar disso? Quando a gente fala de política de privacidade e de prevenção de incidentes, ter um plano, ter um treinamento, assim como acontece com incêndio, né? Que eu acho maravilhoso nos Estados Unidos, todas as crianças treinam sistematicamente correr do incêndio de forma organizada. A política, ela nada mais é do que treinar e ter uma cultura de auditar, de experimentar essa situação para que no momento de uma crise real a gente não corra contra o fogo. A gente vai em direção da porta e consiga salvar o máximo de pessoas. Então, naquele momento de incidente, eles já estavam organizados.
existia um organograma de pessoas, né? Quem é o responsável, existia ali já o telefone, o site da Agência Nacional de Proteção de Dados, o link do formulário de prestação de contas, quem é que vai preencher o formulário, quem tem que conferir esse formulário para enviar então para a agência. Claro que é o DPO que faz esse preenchimento, mas lá dentro tinha mais alguém que tinha que conferir. Então, esses responsáveis também, se a gente treina, se a gente escreve o checklist, mapeia inclusive esse processo, a gente tem menos riscos de perder um prazo, por exemplo, né, de resposta, responder errado, não saber o que fazer. E dentro do site, para aqueles que não quiserem assistir os cursos, né, que estão dentro da Cartório Flix e que eu super indico, e que foram criados justamente com essa intenção de troquei funcionário, passa por esse curso, passa pelo outro, assina o termo, crio a pasta. Então eu não preciso me preocupar com a manutenção da cultura da LGPD e de proteção de dados. Depois a gente vai sempre revisar, né? Vai ser uma cultura, um hábito de excelência da instituição. Mas para quem não que não acessar esses cursos, fica a dica, a Agência Nacional tem todos os formulários para todas as perguntas e o que fazer está lá dentro. Então ajudem também a instituição de vocês criando esse passo a passo do que fazer se acontecer um incidente. E também essa identificação, né? O que é incidente e o que é vazamento de dados. Naquele caso do cartório que foi roubado, eles entenderam que era um incidente porque não houve danos aos titulares. Os dados que estavam lá dentro estavam criptografados, praticamente impossível. Agora, eles fizeram tudo o que podiam para mitigar esse incidente. Aconteceu? Aconteceu. Temos que informar a agência e eles já tinham esse plano, né? Isso é super importante, ter um comitê para isso. Mas vamos falar um pouco das responsabilidades dos funcionários quando a gente fala de proteção e segurança da informação do cartório, né? Primeiro, o cartório tem que ter, a empresa tem que ter uma política de segurança da informação. Vocês têm uma, gente? O que se faz e o que não se faz com as informações do cartório, isso é super importante. E lá no final eu vou dar uma dica, um super presente para vocês. Responder pelo uso, né, das suas senhas de acesso para garantir que ninguém vai entrar na tua máquina e vai roubar informações. E aí entra o sair para o almoço e não fazer log-off. São comportamentos simples, mas que podem gerar um grande erro e envolver o nome do funcionário ou de vocês, ou gerar um incidente mesmo, né? Então, o compromisso de fazer log-off quando sai da máquina faz parte da política de proteção e segurança da informação. Ativar as senhas, né? Eu confesso que trocar a senha o tempo todo do meu computador e tudo mais é chato. A gente acostuma com aquela e daí depois troca de tempo em tempo. É super importante e são regras da TI que a gente tem que seguir e que não são à toa, gente. Parece, mas não são à toa, e eu também estou tendo que exercitar muito esse hábito de mudar as senhas. O buscar o conhecimento, né? Primeiro, chegou uma informação, achei um pendrive, como eu falei antes, entrega para a TI. Chegou um e-mail estranho, entrega para a TI. Antes de baixar um arquivo executável, chama o cara responsável para ver se o antivírus está em dia e tudo mais. Faz parte da política e aqui eu estou trazendo como dicas, né? Quando acontecer algum tipo de ameaça, quando vocês sentirem alguma coisa estranha relacionada ao vírus, algum tipo de coisa diferente, chamem o cara da TI. Essa é uma... E assegurar que, né, dentro de uma política de segurança do cartório, da empresa, quando o funcionário assina, ele tem que saber que as informações e os dados são propriedade do trabalho. As informações sobre clientes e funcionários e de terceiros
não podem sair de dentro do cartório, mesmo que seja uma coisa super interessante. Então, né, o funcionário se comprometendo com isso, a gente mitiga riscos de ele contar sobre uma grande transação e vazar uma informação, assim como aconteceu com a filha daquele engenheiro que eu contei para vocês. Falar pro líder de vocês, essa para mim é a mais importante. O menor prejuízo é o primeiro. Se eu errei, chama logo o teu líder e o DPO e informa. Vou dar outro exemplo. Enviei uma minuta de um contrato para a imobiliária errada. Enviei para a imobiliária A e era B. Foi com os dados dos clientes. O que eu faço foi um incidente, né? Tem que entrar em contato, tem que fazer um relatório de não conformidade. Sabrina, mas tem que fazer um relatório de não conformidade para tudo. Por mais simples que seja o relatório de um incidente, se eu relato, quer dizer que eu trabalho com excelência. No dia que aconteceu um vazamento, mesmo com danos, eu tenho como comprovar que eu registrava nos detalhes e corrigia sempre que acontecia algum tipo de incidente. Qual era o meu plano e como eu corrigia. Então eu tenho registros das minhas ações e eu consigo comprovar que eu tinha boas práticas. Essa é a questão. Ah, mas foi tão simples, eu entreguei um documento errado e peguei o cliente lá na porta, entreguei a pasta errada. Registra, senta com a equipe, revisa o processo, como nós podemos melhorar, registra na pasta no relatório de não conformidades, pois isso vai depor a favor da instituição num problema futuro. E isso cria uma cultura de privacidade. Isso cria tira um funcionário e tira o líder também do piloto automático, porque antes era assim, eu não tinha que me preocupar. Agora eu preciso ficar atento. Então registrar faz parte de um processo de uma nova cultura. Façam esse registro, estimulem o funcionário e na política de segurança da informação estabeleçam que é regra informar o líder sobre qualquer pequeno erro que possa conflitar com a LGPD para que vocês criem esse novo hábito. A excelência ela vem de repetição, né? Responder sobre prejuízo, claro, que provocar. Eu acho que outra regra super importante para o funcionário, né, e para o líder, claro, a gente não abre máquina, a gente não desmonta equipamento, porque eu vou saber, né? Existem normas e essas normas são da empresa e você assinou essa política. Sim, Moni, vai ficar gravada. Super importante a tua pergunta, obrigada. Todas as lives da Cartório Flix, elas ficam uns dias ali no Instagram e depois elas vão para o YouTube da Cartório Flix. Vai ficar lá para que vocês possam compartilhar com quem vocês entenderem que precisa ter essa informação na ponta da língua. E se vocês ainda quiserem convidar, daqui para frente a gente vai falar muito mais sobre essa política. Manda um aviãozinho e convidem as pessoas que precisam ouvir sobre esse tema que é comportamento, né? Obrigatório para o funcionário e para o líder armazenar os arquivos da instituição dentro do servidor da instituição e não na área de trabalho. Eu era campeã de fazer isso também. Eu gostava de salvar na minha área de trabalho e ali eu ia mexendo e depois eu salvava de volta no servidor. A obrigatoriedade de salvar as coisas e de não enviar nada para o seu e-mail pessoal, o compromisso de manter as informações da instituição dentro da instituição e nunca se manda nada para o seu e-mail pessoal, nunca se salva nada no seu pendrive, nunca se fotografa. Todas essas coisas têm que estar registradas dentro dessa política. De novo, porque o combinado não custa caro, né? Não é permitido foto, como eu falei antes. Super sugiro esse compromisso de vocês com os funcionários. Nossa, mas a gente gosta de... Ok, né? Mas, mais uma vez, um incidente, quando eu precisar me justificar, eu cumpria todas
as boas práticas de segurança da informação, e essa é uma boa prática, né? Para os líderes, gente, quando mexe um funcionário, quando a gente troca um funcionário de cargo e existe uma promoção, eu preciso informar a pessoa da tecnologia qual é a alçada de acesso dessa pessoa aos dados. Não pode um funcionário novo ter acesso à pasta do financeiro, do departamento de pessoal. Ele não pode ter acesso a todas as informações que competem à instituição. Existe uma descrição de cargos e uma hierarquia de responsabilidade e compromisso. E essa descrição de cargos tem que contemplar o nível de acesso de cada funcionário. E também, né, a sistemas, a controle, ao financeiro, ao setor de arquivo morto, né? Porque o arquivo morto tem todos esses dados impressos. Então, quem pode acessar as salas que têm documentos importantes e sigilosos também tem que estar descrito, e é papel do líder criar essa política, essa descrição. Quando um funcionário é demitido, é responsável do líder, né? Informar imediatamente a infraestrutura, talvez até um pouco antes, eu sugiro antes, estou indo para a demissão de fulano, providencie a exclusão ou a troca de senhas, o backup de todas as informações dele, para que ele não tenha mais acesso. E a gente, é chato, né? Nossa, a gente não quer demitir. Informar a segurança, informar num cartaz, por quê, né? E o que aconteceu, porque essa pessoa não pode mais entrar e ter acesso às informações. Aconteceu numa grande empresa multinacional o RH ter sido demitido, um funcionário do RH ter sido demitido, e eles não tinham essa política, esse plano de contingência, de incêndio, o que se faz em cada caso registrado. Aconteceu que de noite essa pessoa entrou, e às vezes ele entrava para fechar a folha, entrou, né? Esqueci meu crachá lá dentro, o guarda deixou ele entrar porque não foi avisado, e ele entrou lá e ele compartilhou todas as informações de salários de funcionários, de diretores, de gerentes, para geral, né? Aonde estava o problema? Claro, está justificada essa demissão, óbvio, né? Esse comportamento não deve ter sido o único, mas não ter avisado a segurança imediatamente de que essa pessoa foi demitida, não pode mais ter acesso. A gente não gosta, né, ninguém gosta de demitir, ninguém gosta desse processo frio que é, mas o combinado não custa caro. Aquilo que está registrado evita uma série de coisas. Depois da primeira vez que acontece, a gente se dá conta, nossa, eu deveria ter cuidado disso, mas não cuidei. Então fica aí para vocês uma super dica. Processo de demissão de funcionários com quem precisa saber para que a gente siga protegido. Não porque essa pessoa é mau caráter, não porque ela é do mal, eu não quero expor essa pessoa, mas existe uma política de segurança da informação e boas práticas, ponto, e que nós precisamos a partir de agora seguir. Acompanhar o funcionário, por exemplo, demitiu, daí ele tem que ir lá buscar as coisas dele e tudo mais. Se antes todo mundo sabe que a regra é essa, quando demite a pessoa acompanha, até lá ela pega as coisas dela, não dá para ficar se despedindo, para não gerar uma comoção. Eu te acompanho até a porta, isso não é uma frieza, uma maldade, isso é um procedimento de segurança da informação. E desde o início, se eu, assim, né, para quem trabalha em cartório, se eu combinei as regras do negócio quando eu casei, quando eu desfaço, estava combinado, então fica menos doloroso. Se eu entrei na instituição e sei que funciona assim por uma segurança da informação, eu não vou ficar ofendido se esse processo acontecer comigo quando eu sair. Então é um papel super importante do líder informar, né? Cuidar muito com a questão das informações que são salvas, fechar a máquina, essa questão de trocar informações de funcionários, de salários, muito cuidado, né? Com o e-mail, o cuidado do pendrive também, não colocar documentos em risco, não deixar em risco.
evitar deixar as coisas acessíveis em cima da mesa, né? Porque hoje em dia é uma questão de segurança. Responsabilidade de todos os líderes, né? Apoiar e dar o exemplo no cumprimento da segurança da informação, ajudar a construir essa política do que pode, o que não pode, que tem essas dicas aqui, que tem dentro do curso Segurança da Informação, de Proteção de Dados, e revisar sistematicamente. Gente, vamos nos encontrar para falar sobre comportamento de proteção de dados mais uma vez, ter registro dessas coisas. Quando a gente contrata, né, também treinar essas pessoas, não esquecer de capacitar para a LGPD e dessa política. Autorizar o acesso quando ele entra, autorizar quando sai, avisar, como eu falei antes, essa conscientização sobre esse procedimento de segurança. Não dá para ficar fazendo uma integração completa como essa, e eu lembro muito bem que quando a gente entra numa empresa, a gente recebe tanta informação que uns 3 meses depois, eu ouvi isso, mas eu nem me dei conta, porque a gente meio que fica, né, toma um banho de informações. Então, criar um processo de treinamento e de cultura que vá sendo implementado aos poucos. E na minha sugestão, dica para vocês é: priorizem a LGPD e a proteção de dados antes mesmo dessa pessoa chegar perto de um computador, por exemplo. Definir o que é informação pública, o que é informação confidencial e o que é informação interna, só da gente, como, por exemplo, um planejamento estratégico, né? Uma informação que nós aqui, como nós vamos atender o cliente, qual é a nossa estratégia esse ano, qual é o nosso projeto, é uma informação interna. Confidencial são dados como, por exemplo, o planejamento orçamentário. Dados confidenciais são, por exemplo, indicadores de desempenho da concorrência em relação ao meu, indicadores de desempenho de funcionários, avaliação de desempenho, são dados confidenciais. Tem que estar numa pasta exclusiva e cabe ao líder definir essa segurança junto com a TI, né, e com seus gestores. E o que são informações públicas que podem estar no site, por exemplo, né? Podem ir para o Instagram sobre a nossa instituição, classificar essas informações para que os funcionários saibam o que pode e o que não pode falar. Gente, essa informação é confidencial. Pronto, eles já sabem que essa é uma informação que não se fala. A responsabilidade da TI, claro que é muito grande quando a gente fala de política da informação e segurança, né? Porque boa parte das informações estão dentro da estrutura. Configurar os equipamentos, manter o antivírus em dia, testar a eficácia desses controles sistematicamente, as invasões e tudo mais, restringir as pessoas logo, imediatamente, quando a gente sabe que saem, fazer essas trilhas de auditoria, de logs e tudo mais, garantir a segurança, né? Manter as evidências de rastreabilidade, conseguir ter evidências para criar esse manual, esse dossiê da LGPD, gerar e manter trilhas. Se alguém da minha família estiver assistindo aqui, se puder me trazer água. Administrar e proteger e testar as cópias de segurança, mais do que uma. Eu ouvi uma vez um tabelião dizer: não, eu tô adequada à LGPD, eu tenho provimento 74. Provimento 74 são padrões básicos de tecnologia, de backup e tudo mais, né? Mas a segurança da informação, ela requer uma gestão e registro dessa gestão para contemplar aquele dossiê caso aconteça um dia, quando acontecer, né? Planejar, monitorar a capacidade de armazenagem de servidores e tudo mais, o processamento de backups, eu não vou entrar nessa parte muito técnica, cuidar muito da questão de login e senha, ter uma rotina para lembrar os usuários de trocar login, né? Memorizar, criar uma cultura para que os funcionários memorizem a sua senha e não compartilhem com ninguém. Lembrar o líder de vocês
de fazer reuniões sobre esse tema também de tecnologia, principalmente, é muito chato, eu vou colocar um dispositivo aqui e não deu porque ele não aceita, precisa ser liberado pelo administrador. Ruim ter que chamar o cara, sim. Pior é se eu colocar esse pendrive e ele estiver contaminado. Então, criar uma cultura também de respeito ao profissional de tecnologia, né? Porque ele, no frigir dos ovos, se der uma bomba na estrutura, ele é o cara que vai assegurar que o mais rápido possível esses dados sejam restaurados e a empresa possa voltar a funcionar, que é uma das primeiras crises. Antes da gente falar de problema de servidor, de backup e tudo mais, a gente se preocupava, ou de um acesso de hacker, a gente se preocupava apenas com parar a empresa e eu perder os meus dados. Agora, além disso, tem todo um risco de prestar contas para a LGPD, para a NPD, de pagar multas altíssimas. Então, valorizar muito o que o profissional da tecnologia está orientando, está dizendo para vocês sobre as boas práticas, né? Política, gente, de tela limpa, como eu falei antes, sair da máquina, ter uma tela sem mídia, sem imagem, sem documentos na minha área de trabalho, porque alguém que está ali na frente, se eu sair, se eu não fiz logoff, essa pessoa pode sim, se não tiver um cuidado com colocar um pendrive, como a gente vê nos filmes, eu vou lá, coloco um pendrive, tiro, roubo todas as informações para o meu uso. Então, super importante a gente cuidar disso. Descartar, sistematicamente limpar e-mails, principalmente o departamento de pessoal, os gestores, deletar todos os e-mails, ter uma rotina, coloca 1 hora por semana para deletar os teus e-mails que tratam de informações de funcionários, informações de clientes que não precisam estar no e-mail. Eu já fiz o ato, eu já gravei, eu já lavrei essa escritura, eu já registrei, então esses documentos eles não precisam mais estar aqui. Deletem sistematicamente, limpem a área de vocês de trabalho, os e-mails de vocês, para que, se acontecer algum tipo de incidente, não envolva um vazamento de dados maior, porque o mínimo possível é uma sugestão que a LGPD traz, né? O mínimo possível de informações de dados pessoais e só aquilo que eu realmente preciso guardar, e quando eu guardar, que eu guarde de uma forma segura. Antivírus atualizado automaticamente, uma pessoa procurando, conferindo sistematicamente se isso está atualizado. O antivírus é que nem uma vacina, a gente precisa estar, né, com ela atualizada, e ali também é super importante. Agora teve uma mudança, né, para o Windows 10, e o que aconteceu é que muitas empresas de antivírus, por segurança, já começaram a também não atualizar o seu software de antivírus para quem não tem o Windows 10. Então começa a subir o nível, porque um vai botando um compromisso no outro com a segurança da informação. Então, atualizar o software de vocês, ter softwares nunca piratas, né? Não permitir que um funcionário baixe qualquer aplicativo na máquina sem uma autorização, sem um login de administrador para poder instalar um recurso dentro da máquina que encontrou no Google e não sei o que. Todos esses itens escritos numa política, validados com o profissional de tecnologia e todo mundo treinado sobre o que pode e o que não pode, e vocês revisando esse comportamento, é uma super informação. Uma super informação é ótimo, né? Mas é um comportamento adequado, é uma cultura de boas práticas de proteção. E a gente sempre atento com isso, vai ter um caso novo. Isso é muito louco, assim. Todo dia tem um caso novo e a gente começa a se questionar. Quanto mais a gente anotar e trouxer para reuniões, maior a consciência desse tema dentro da sua empresa, do seu cartório, e mais a gente evita algum tipo de incidente, né? A política de uso da impressora, puxa,
Não deixe uma folha, cuida, revisa antes de ir embora se tu não deixou um documento importante dentro da impressora. Se tu for imprimir, esteja do lado para não deixar essa informação confidencial ali acessível a todos. Se a cópia deu errada, tenha um triturador do lado da impressora para poder triturar logo e não coloca junto com outros documentos que tenham dados pessoais. Mais uma vez lembrando, isso diz respeito tanto a cliente quanto a funcionário, que o foco muito grande foi pensar no cliente, né? No balcão para fora. Mas do balcão para dentro, um vazamento de informações sobre salários, a gente sabe que é um caos. E a cultura todo mundo meio que sabe, né? Mas se isso vazar, vai gerar uma exposição e uma responsabilidade de vocês. Então, sempre que tiver dado pessoal, tenham muito cuidado ao imprimir, né? Para evitar que haja algum tipo de constrangimento. Uma política de segurança física, né? Equipamentos de informática, o cuidado com eles, com quem manipula, para quem vai essa máquina para conserto. Tenham profissionais que consertam, qualificados e também capacitados para LGPD, e por isso dentro da Cartório Flix a gente também criou um curso de conscientização para fornecedores. Sugiram que os fornecedores de vocês também façam e também assinem o termo de compromisso com a LGPD, porque isso é super, né, importante. É um processo eu atualizar os meus contratos e me comprometer com a LGPD. Como é que o meu fornecedor vai se comprometer com a LGPD se ele não souber o que envolve a Lei Geral de Proteção de Dados e o que ele tem que cuidar e o que é proteção de dados? Como é que a empresa de segurança que está lá olhando, monitorando as câmeras, vai saber que ele não pode gravar uma imagem e mandar por WhatsApp para o amigo dele que o fulano, o ator que tal estava dentro do cartório naquele dia? Não pode. O vigilante que está lá atrás não pode falar sobre coisas. Então, os nossos terceirizados fazem parte desse macrocosmos de proteção de informações e a gente precisa envolvê-los. Não basta um contrato, uma cláusula nova, um aditivo de contrato de prestação de serviços sobre segurança da informação. Precisa conferir se essa empresa realmente está capacitada com funcionários treinados que também assinaram o seu termo de compromisso com a proteção de dados, com a segurança, com o que pode e o que não pode, e conhecem a LGPD. Algumas políticas de controle de acesso, eu usei o exemplo do guarda, né, que não sabia que o outro tinha sido demitido. Então, essas informações, a área de departamento de pessoal, quem pode acessar? Eles têm um termo de confidencialidade sobre esse acesso anexado no contrato de trabalho. Quem pode acessar o arquivo de fichas de clientes, as fichas de assinatura? Quem pode acessar o arquivo de financeiro? Não podem mais ser arquivos, eu tenho um único arquivo morto. Separar por temas para que cada cargo tenha acesso às informações que competem ao seu cargo. Estamos juntos até aqui, gente? Deixa eu dar uma olhada. Dei um okzinho aí se a gente tá alinhado nessas ações. Utilização da internet, regras claras sobre a utilização da internet. Posso auditar o seu uso, o seu histórico de acesso à internet. Estando na política que eu vou auditar, eu tenho o direito de auditar. Isso está também na live de LGPD e Relações Trabalhistas com a doutora Denise Fincato lá no YouTube da Cartório Flix. Super importante. Posso auditar. Se está escrito, se o funcionário tem consciência e assinou, posso auditar. O funcionário sabendo que vai ser auditado e eu auditando eventualmente, eu evito também uma série de riscos, né? Isso vai definir uma série de normas e eu tenho condições de controlar melhor e-mails, né? Se eu digo que não pode mandar para o meu e-mail pessoal e que eu posso auditar e eu audito, eventualmente eu posso encontrar algum tipo de procedimento inadequado e posso resolver isso de uma forma concreta, né? Jogos
eu sugiro que estejam dentro da política também. Não pode colocar, não pode baixar jogos, não pode baixar aplicativos nas máquinas da instituição. Software pirata tem que ficar claro que não pode, claro, né? E-mails e mensagens instantâneas, avisar os nossos funcionários que eu não posso mandar e-mail marketing, eu não posso disparar milhares de mensagens ao mesmo tempo, porque isso pode sobrecarregar o servidor, mas também pode comprometer a nossa segurança. E aí, quando eu termino a nossa política, quando eu registrei toda essa política, eu tenho que falar para o funcionário que eu tenho direito de te auditar, eu posso te questionar e ainda vou te capacitar, posso alterar, incluir mais regras de vez em quando e por isso eu vou te avisar, posso te filmar também, então tudo que tem lá dentro eu tenho direito de fazer, que faz parte da instituição, e o funcionário sabendo evita qualquer tipo de constrangimento e a gente consegue mitigar, né? Porque nem sempre isso acontece por má fé, às vezes é literalmente por não estar informado, que não podia usar de repente o aplicativo interno de conversa lá para falar bobagem, né? Eu não poderia conversar sobre esse tipo de assunto, falar da vida do colega por e-mail dentro do aplicativo, dentro dos recursos da empresa, por exemplo. Estando escrito, a gente evita um monte de problemas. Desculpa, gente. E por fim, deixar claro que a violação dessa política, né, interna, desse pode, não pode, vai gerar o quê? Algum tipo de punição ou advertência? O que vai acontecer se você não cumprir? Quando eu treino funcionário para isso, quando o líder também é capacitado para isso, todo mundo fica com o óculos mais atento e todo mundo cria um compromisso maior. E inclusive avisa o funcionário que chegou, fica atento também. O hábito, a cultura é o que vai elevar o nível de consciência das pessoas para isso. E talvez um dia a gente não tenha que falar mais sobre esse tipo de comportamento, como antigamente se fumava em avião, hoje seria um escândalo, né? Mas a gente elevou o nível de consciência sobre esse tema, criou-se uma lei sobre isso e hoje a gente pensa, puxa, em que contexto precisa de uma lei para não fumar dentro de avião? Bom, precisava. Hoje em dia é um grande registrador que eu tive a honra de conhecer e trabalho para ele, que criou essa lei. Mas hoje nós temos um nível de consciência que não precisa se falar desse tema. Bom, gente, estamos chegando ao final dessa live. Lembro vocês que ela vai ficar gravada, mas eu tenho um super presente para vocês. Não me trouxeram água, não tem ninguém na minha família aqui para me ajudar nisso. E agora eu tô terminando. A Cartórioflix criou um Telegram. Esse Telegram vai trazer muito material que tá dentro das trilhas da Cartórioflix, dicas de professores, minhas dicas, acho que ali eu vou entrar com mais frequência para trazer algumas informações e trará também promoções de cursos de lançamento antecipado e tudo mais. E para vocês que ficaram até o final dessa live, deem um print, compartilhem essa live falando que lá no YouTube tem dicas importantes de proteção de dados e vocês vão ter acesso a um modelo básico de política de segurança da informação para que vocês construam a de vocês, tanto no cartório de vocês ou na empresa, né? Para que vocês possam começar a construir. Todos esses itens estão lá, assim como no final do curso, alguém me trouxe aqui, meu Salvador, assim como no final do curso de comportamentos de segurança de dados, a gente tem essa política para vocês. Hoje vai estar disponível no Instagram também, no Telegram, depois o pessoal me mata. Moni, Sabrina arrasou no papo, como sempre excelente, coração para você, obrigada. Semana que vem nós vamos falar de comportamento de novo, vamos falar de criar planos, como eu crio um plano de ação para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional. Nós vamos falar de algumas ferramentas, vamos falar de 5W2H. Conto com vocês para essa nova live
E vou esperar vocês nesse grupo VIP do Telegram, que vai ter essa política lá esperando vocês. Se vocês me fotografarem e eu tava piscando, ou assim, tá valendo também. Mas eu vou ficar quieta um minutinho para vocês me tirarem uma foto direito, se vocês compartilharem, porque eu sempre saio com expressões incríveis. Deu? Pronto. Conto com vocês na semana que vem. Agradeço super. O Telegram da Cartório Flix está lá no link da bio. Na última postagem sobre o Telegram, a gente ensinou o que é o link da bio também, para aqueles que ainda não tinham acessado. Combinado, gente? Muito obrigada pela participação de vocês. Compartilhem a Cartório Flix, porque a gente vai sempre trazer o máximo de informações para o crescimento e para que seja um ano vitorioso na vida de todo mundo. Até mais, gente!